Boa noite, Valdir. Boa noite, Amanda. Eu peço desculpas porque eu caí, né? Hoje a internet parece que está falha devido à chuva, mas acho que agora já resolveu aqui a situação. Aqui também, não há problema nenhum. Ótimo, ótimo. Deixa eu aproveitar aqui e já dar boa noite a Josinete, que está nos prestigiando. E se eu não me engano, ela é historiadora ou geógrafa. Que coisa boa. Eu sei que é educadora. Bom, a gente só vai dar um tempinho para a gente começar. Mas não vamos demorar em respeito a vocês que já entraram para nos assistir, né? Maravilha, tem a Maria Siqueira, passou por aí, não é isso? Está por aqui também. Isso. Ah, e a maquiadora Natália. Opa, que coisa boa. Ah, o meu som tá com eco, é, Josi? Ah, Deixa eu ver se deve diminui ser aqui. por conta. Amanda, deve ser por conta do meu retorno. Eu vou diminuir um pouco, porque como ele vem, aí ele entra novamente, aí faz um eco contigo. Eu vou diminuir um pouquinho o meu retorno, tá? Ok, obrigada. Ah, Josinete é historiadora. Parabéns, Josinete, por hoje. Que coisa boa. De onde é a Josinete? De Garanhuns? Ela é formada, eu acho que por aqui, por Garanhuns, mas mora em Caetés. Correto, Opa, Josi? Eu lembro que eu fui professora na época dela no ProJovem, há décadas atrás. ah, Vamos lá. Gente, boa noite. Vamos começar aqui. Eu acabei de parabenizar a Josi, assim como Valdir também, né? Parabéns. Porque hoje é uma data especial para as pessoas que adentraram na área de história, né? É tanto que eu estou sabendo que houve, quer dizer, está havendo até uma premiação, uma votação, alguma coisa assim, hoje na Câmara. Porque nós temos a data oficial, né, nacional, e agora eles vão colocar a municipal, uma solenidade que está acontecendo agora à noite. Ah, ótimo! Depois a gente marca de se encontrar, viu, Josi? Ela já está dizendo aqui que está morando em Garanhuns. que bom. Bom, além de parabenizar os historiadores e os memorialistas, que a gente vai entrar no assunto daqui a pouquinho, deixa eu aproveitar também e parabenizar os fotógrafos. Porque hoje é essa data muito especial para essas duas, ou melhor, esses três profissionais, né? Porque o memorialista também entra aí. Boa noite, Valdir. Vamos começar explicando aqui a diferença entre historiador e memorialista. Extensivo agora o meu boa noite também, além da Amanda Maciel, a cada um de vocês que estão conectados conosco. Eu vejo que tem muita gente, algumas foram citadas. Pedro Passos Ah, também, estamos chiques. Pedro Passos, é verdade. Inclusive, quando nós conversamos, não me coloquei como historiador, porque eu não tenho a graduação completa de historiador, embora eu venha fazendo esse trabalho de historiador há muito tempo. Você falou agora há pouco sobre a questão da Câmara de Vereadores, alguns reconhecimentos, e hoje o historiador ele é reconhecido, não é? Até então era apenas se fazer uma licenciatura de história e ia dar só aulas. Hoje o historiador ele pode trabalhar em museus, em arquivos, não é? Enfim, então se abriu muito o leque. Se eu não me engano, foi o ano passado que ganhamos a condição também de, na graduação, você ganhar o título de historiador reconhecido em toda a federação. Como eu não terminei o curso, estou no último ano do curso de História, eu me coloco como memorialista. Memorialista, a gente vai atrás de um fato, não é? E traz esse fato dentro de um contexto de contação da forma
que nós compilamos, né, que o memoriador ele copila o fato, ele vai contar, vai passar esse fato que já está escrito, que já está pronto. O historiador, ele é mais profundo, né? O historiador, ele vai na raiz, né? Ele muitas vezes vai com base científica, né? Ele vai buscar a história, ele contesta e ele renova a história. A história ela está o tempo todo mudando. Eu, quando estudei no primário, sempre fui ensinado de que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil. Hoje a história não é mais essa, graças aos historiadores. Então, essa é a diferença. O historiador ele vai mais a fundo na história, vai com base científica, em muitos casos, constrói a história, quando ela ainda não está posta, diferente do memorialista, que pode também percorrer o mesmo caminho, mas talvez não tenha, se não tiver a formação de historiador, ele não tem os elementos necessários para se defender uma tese, né? Quando, na verdade, ele buscou muito superficial algum fato para ser contado, que é o que eu vou fazer aqui hoje. Alguns baseados em historiadores, realmente, e outros em contos, né? E até causos, talvez, não sei. No passado, várias pessoas que trabalhavam com, ou melhor, formados em licenciatura, poderiam dar aulas de história, né? Mas houve a modificação do PNE e, e o que motivou, você está sabendo de primeira mão, estou em busca de mais uma graduação. Voltei para as universidades de forma virtual agora, porque antigamente, enquanto turismóloga, eu podia dar aula, né? Mas agora entrei na licenciatura. Só que eu não entrei sozinha. Dário, que acabou de entrar aí, que a gente está vendo, também vai colecionar mais uma graduação. Então, em Que bom. breve, também seremos colegas, tanto de Josi quanto seu também, Valdir. Mas vamos adentrar um pouquinho sobre a história de Garanhuns. A maioria das cidades, elas se formaram a partir de um comércio ou de uma igreja. No caso aqui de Garanhuns, ela também seguiu essa regra ou ela fugiu da regra geral? Olha, a história de Garanhuns, ela é um tanto quanto pitoresca, ela é rebuscada de situações muito diferentes dessas cidades, dessa história corriqueira de se montar a igreja, e a partir da igreja um comércio. Se bem que vai entrelaçar nisso, vai entrar no mesmo campo. A história de Garanhuns, ela inicia lá na metade do século XVII. Vejam só que negócio como é interessante a nossa história. Houve a expansão aí da agropecuária, a questão do gado, e quando o governo começa com isso, lá 1600, 600 e pouco, já tinha movimentação em Garanhuns. Garanhuns inicia das Sesmarias, que é lá atrás, início da colonização do país, e uma dessas Sesmarias vira uma fazenda. Veja que até aqui não tinha igreja. Aí depois dessa fazenda, que a gente conhece, a Fazenda Promissora, do Garcia, de propriedade de Simão Gomes, casada com o coronel Antônio Ferreira de Azevedo, que era filho do Domingos Jorge Velho. Simão Gomes era neta de um grande bandeirante, o homem que dizimou praticamente a raça indígena beirando aí o São Francisco, como também destruiu, compactuado com outros grupos, destruiu aí o Quilombo dos Palmares, e esteve em Garanhuns, inclusive, por mais de 10 meses. Então, o filho dele tem uma relação com a Índia, relação dessa, nasce Simão Gomes, era uma fazenda, não existia Garanhuns. Dessa fazenda, muito religiosa, Simão Gomes, que era uma tradição naquela época, vejam só, como vem
surgir Garanhuns. Simão Gomes, muito religiosa, estava em momentos cruciais da sua vida, com uma certa idade e adoentada, o marido já tinha morrido, então tinha uma cultura da época que quanto mais nós doássemos a Deus, através das igrejas, através das irmandades, através de algum grupamento ligado à religião, melhor seria o nosso aceite na nossa nova vida. E Simão Gomes, muito religiosa, ela, quando está já bem adoentada, ela doa uma parte da sua fazenda exatamente para a Irmandade das Almas. Dessa Irmandade, aí começa a nossa história. Dessa Irmandade, aí vai surgindo o arruado, é muito pequeno, pouquíssimas casas, e surge nossa primeira igreja. É quando a gente vai entrelaçar nessa questão, Amanda, que você falou. Igreja Nossa Senhora da Conceição e Igreja de Santo Antônio. Temos as duas igrejas. Ali na altura do Banco do Brasil, para quem conhece Garanhuns, na Avenida Santo Antônio. O interessante é que, na história, as igrejas vinham, e à frente delas tinham o arruado ou a vila. E atrás delas tinha um cemitério. Em Garanhuns há até umas defesas diferenciadas, porque as nossas igrejas, tanto a Santo Antônio como a Nossa Senhora da Conceição, ficavam ali onde é hoje o Banco do Brasil. Então, de frente ao que nós conhecemos do primeiro cemitério de Garanhuns. Há quem diga que nossa primeira igreja teria sido de costas para a Avenida Santo Antônio, onde hoje nós temos ali a Igreja Presbiteriana de Garanhuns, que é de 1900. Eu falo de uma história muito mais atrás. Por isso que temos um cemitério, que hoje o centro da cidade está em cima dele, ali em toda a extensão da Avenida Santo Antônio. Quando a igreja sai dali onde está a presbiteriana, não necessariamente no local da presbiteriana, a igreja vai para a catedral, a Santo Antônio vai para a catedral que conhecemos hoje, é destruída a igreja Nossa Senhora da Conceição, os tijolos dela vão servir para a construção do cemitério, e o nosso cemitério passa a ser atrás da catedral, que pega aquela região de Santa Sofia, depois pega a região do 15, não é? Até nas proximidades do Parque Euclides Dourado. Então, essa foi a evolução de Garanhuns, iniciando no chamado Marco Zero, que é uma tema também, há uma defesa, uns dizem que seria no Espaço Cultural Luiz Jardim, ali já era cemitério, e outros defendem que a nosso Marco Zero é a Praça Irmãos Miranda, onde a igreja estaria de frente e o arruado na frente dela, onde teríamos uma cadeia, que seria depois a cadeia da Hecatombe, uma forca e um pelourinho. Então, em um tronco. Então, seria esse o início de Garanhuns. Foge um pouco dessa história que você falou, quando a gente vai para a primeira igreja que conhecemos, Nossa Senhora da Conceição, lá no Banco do Brasil. E entra nessa situação que você me questionou, porque há quem defenda que a nossa primeira igreja não era do lado de cá, Conceição, era de costas para a Avenida Santo Antônio. Aí vem exatamente no ponto que você entrou dentro da indagação que você me fez, Amanda. Josinete está dizendo aqui que o pai dela dizia que eles eram da linhagem de Simão Gomes. Que chique. Maravilha. Então, da família Ferreira de Azevedo. Ferreira de Azevedo ainda temos hoje. Aliás, tem família muito próxima dela ainda, se eu não me engano, em Recife.
Quem conhece muito da história de Simão Gomes é o Igor Cardoso, que trabalha com, não sei qual é, o Algo IFAM, alguma coisa assim parecida. É historiador também, Se eu não me engano, é autor do sobrinho dela. livro. Pronto. E Se também eu lembro que foi o sobrinho dela com esse nome. quem conhece também muito de Simão Gomes e lançou um livro, acho que é um romance, não me lembro bem, é a Luzilá Gonçalves, assim como eu, que faz parte da Academia de Letras aqui de Garanhuns. Ela também faz parte da Academia de Letras de Pernambuco. E é uma grande escritora renomada, e ela montou um livro sobre Simão Gomes. E o Igor Cardoso, pelo que eu conheço, é uma das pouquíssimas pessoas que tem uma foto desse Moa Gomes que ele comprou, se eu não me engano, por R$ 1.000 na própria família. Bom, tem dinheiro, né? Para dar R$ 1.000 numa foto hoje em dia. Mas não é nem dinheiro, eu acho que é a sorte, porque eu também daria. Nós não temos fotos de Simão Gomes, salvo essa que o Cardoso revela, inclusive ele disse que passaria para mim uma cópia. Nós temos uma Simão Gomes que foi pintada pela Sueli Medeiros, quando ela estava com ateliê na Academia de Letras, a pedido de João Marques dos Santos, que tinha a pintura, que encomendou a pintura. E ela é mestiça, né? Simão Gomes é um pouco índia e um pouco portuguesa. E temos um busto de Simão Gomes, que foi agora recentemente colocado pelo secretário de Turismo, quando ele foi, no seu primeiro momento, secretário de Cultura, colocado lá na Avenida Rui Barbosa. Mas não sabemos se aquele busto, aquele rosto, é mesmo o Simão Gomes que nós poderemos brevemente ver na foto. Eu não estou conseguindo enxergar quem falou, mas alguém mencionou aqui o livro de Luzila. É de Luzilá Gonçalves. Isso. Só não estou conseguindo enxergar direito aqui, porque entrou outra pessoa e a gente não acaba não enxergando. José Renato da Silva Siqueira. José Renato, ele é Não maçom era. e ele é presidente nacional da UBE. Ele é presidente Companheiro nacional da Lion. UBE. E companheiro do Laios, da União Brasileira dos Escritores, a UBE, é garanhuense e nos dá muito orgulho de tê-lo na UBE na condição de presidente nacional. E o presidente em Garanhuns hoje é o nosso professor Eugênio Sobrinho. Recebeu das mãos do Vasconcelos, não lembro, só lembro o sobrenome, daqui a pouco eu... Natanael. Natanael Vasconcelos, perdão. Deixa eu aproveitar, aqui, ou melhor, você viu, né, Renato, e me lembrou a questão do Lions. Dentro do Lions, Cidade das Flores, nós também temos um historiador. Então, deixa eu aproveitar para parabenizá-lo, né? Que é Paulo Sérgio. Que Parabéns bom. por hoje. Parabéns, sim, claro. Bom, eu estou vendo ao fundo, onde você está, a foto do nosso, vamos dizer, o mais marcante ponto turístico de Garanhuns, né? Porque a gente não pode falar de Garanhuns sem falar no Sim. Relógio das Flores, que tem em torno de 40 anos, quer dizer, tem 40 anos. Mas como é que surgiu? Assim, como é que foi implementado o Relógio das Flores? Olha, o relógio de flores, ele é muito atribuído à ideia de Bandeira de Melo. Bandeira de Melo, ele foi um secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Pernambuco. Na verdade, é Francisco Bandeira de Melo. E fez uma viagem à Suíça. Interessante de Suíça, na época, a elite de Garanhuns, a nata, viajava muito, ia à Austrália, ia à Suíça. E a Suíça tem um cordão umbilical ligado com Garanhuns, porque, abrindo um adendo para falar do relógio,
É, nós somos cidade irmã de Berna. Berna está na Suíça. E a nossa prefeitura de Garanhuns foi construída pelo prefeito Celso Galvão. Ela é uma réplica de um prédio lá da cidade de Berna. Inclusive, tínhamos sempre um encontro de pessoas da Suíça com Garanhuns, a ponto de alinhavar a chegada da empresa suíça Norte, a empresa de relógio, né? Daqui a pouco eu posso lembrar o nome dela, Hora Norte, que através do MEIA suíço chegou aqui a Garanhuns. Mas voltando para o relógio, o Francisco Bandeira de Mello faz essa viagem e vai a Ivo Amaral, então prefeito, na época, 1979, e tenta vender a ideia, olha, Garanhuns é a cidade das flores. Por que não construir um relógio de flores? Olha essa foto. Olha que coisa linda. Ivo Amaral prontamente comprou a ideia. Trabalho deu para convencer o governo do estado, porque só a prefeitura de Garanhuns não conseguiria tal feito, que era muito caro. Tinha que construir o relógio, tinha que trazer o pessoal para montar a máquina do sul e sudeste do país, não é? A manutenção era cara e tinha que ter uma partida muito forte do governo do estado. Então, entra em Petu, manda seus engenheiros, seus arquitetos, e eles aceitam a ideia de Ivo Amaral. E a ideia, o curioso é que o relógio, pela arquiteta da Impetu, seria construído ao lado do Centro Cultural, na praça chamada Tiradentes. Ficaria por trás do Teatro Luiz Souto Dourado. Seria ali atrás. Mas na hora de vir o pessoal para construir, iniciar o relógio, aí Ivo Amaral pegou a arquiteta, os engenheiros, e disse, vamos dar um passeio. Quando chegou lá onde conhecemos hoje, Praça Tavares Correia, aí Ivo Amaral disse, olha, esse é o melhor lugar para o relógio de flores. E não a Praça Tiradentes. Mas por que, seu Ivo? Não, porque aqui é onde entram e saem os visitantes de Garanhuns. Todos vêm por aqui, quem vem de Recife, quem vem de outros lugares dessa região, Caruaru, entra e sai por aqui. O trem fazia essa rota pela Avenida Caruaru, mas sempre nessa direção do bairro de Heliópolis. Os ônibus coletivos primeiros eram por aqui. Então, aqui que temos que colocar o relógio de flores. Então, se passou, vocês vejam, que foi inaugurado em 81, mas a conversa começou em 79. Tudo isso de batalha, de luta, convence, não convence, até termos concretado aí o relógio de flores. Para isso, foi necessário montar uma praça que não existia. Aí o governo cobrou, então, da prefeitura, então você trate de fazer uma praça bonita, organizar essas ruas, asfaltar, e a gente veio construir o relógio. Assim foi feito na gestão de Ivo Amaral, e hoje temos aí o chamado cartão postal de Garanhuns, o relógio de flores. Antes de eu vir morar em Garanhuns, né, porque já estamos há mais de década na cidade, quando se falava Praça do Relógio. Só que, com o passar ou melhor, vindo para cá, eu descobri que não é Praça do Relógio, e sim Praça Tavares Correia. E quem foi Tavares Correia para Garanhuns? Olha, eu diria, com a minha ousadia, que Tavares Correia é o pioneiro, né, pioneiro tanto na área médica, na medicina de Garanhuns, que hoje é invejável, por muitas cidades, e pioneiro na rede hoteleira de Garanhuns.
O Tavares Correia, ele teve uma instrução muito grande no Rio de Janeiro, em grandes universidades. Isso no início do século XX. E ele se associa, na área da medicina, a um outro colega, e eles entram com o primeiro centro médico, aonde hoje tem as ruínas do Hotel Petrópolis. O Hotel Petrópolis ficava entre o Mosteiro de São Bento e o Colégio Diocesano de Garanhuns. Foi um hotel muito promissor na época. Ficava exatamente ali. Mas antes, tínhamos lá uma clínica psiquiátrica, naquele local. No meu livro, a história que o tempo não apaga, que é só iconográfico, eu tenho essa foto com vários médicos ali naquela escadaria. A escadaria ainda está posta. E a muralha da frente, só do Hotel Petrópolis. Mas era, na época, essa foto é da época da clínica. Na época de Euclides Dourado, se eu não me engano, de Euclides Dourado, puxando da memória, nos estudos que eu faço, nas pesquisas, Euclides Dourado, depois de ter acolhido os americanos, um pouco antes de 1900, dando um terreno ali do Colégio 15 de Novembro, ele também, e monta ali a Rua do Alecrim, que tem todo um enredo, uma história, aí ele doa também um terreno, depois do 15, do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, ao doutor Tavares Correia, que queria ampliar a clínica. Mas tinha uma clínica dele, e era tudo mato. Só tinha mato ali. Então vem o doutor Tavares Correia, recebe o terreno e inicia a sua clínica. Começa a atender seus pacientes. Garanhuns sempre foi muito famosa de que curava os malefícios respiratórios. Esse clima que estamos vivenciando hoje, com relação à chuva, tem 31 anos que o nosso inverno não é tão intermitente. E tem muito mais anos de que tivemos esse clima, essa temperatura, que é muito parecida com a que tínhamos lá naquela época de Tavares Correia. Um ar puro, um ar diferente e um ar curador. E os pacientes vinham de todo o país se curar em Garanhuns. Subir o alto do Planalto da Borborema, a 800 e tantos metros, podendo chegar a 1030, para respirar esse ar que estamos sentindo agora no inverno, que hoje não é mais o mesmo que tínhamos naquela época. E esses pacientes traziam acompanhantes, porque não podiam ficar só. E o Tavares Correia, o doutor Tavares, foi construindo alguns quartinhos. Vejam só, além de médico renomadíssimo, há uma informação que de 600 e tantos pacientes, em um ano ele teve apenas, se eu não me engano, 8 ou foi 9 baixas. Imaginem só, 600 pacientes. Então, ele era muito renomado. Então, como ele ia construindo esses quartinhos, as pessoas, quando tinham seus parentes curados, iam, mas voltavam a Garanhuns. E ligavam para o doutor Tavares. Ô, doutor, tudo bem? Lembra de mim? Fulano de tal, lembro. Ô, doutor, aquele quartinho que eu fiquei aí, não dava para o senhor alugar para a gente, né? O senhor cobrar aí uma cifra para a gente passar uns dias. Esse lugar é muito bom. Aí o doutor dizia, não, posso. Era o pessoal de Poços. Posso sim. O senhor parece que tem um ou dois desocupados. Isso foi ganhando uma dimensão e o doutor Tavares foi aumentando esses quartos, modificando esses quartos a ponto de entender que a questão de acomodar, não é?
de hospedagem daria para ele tanto lucro quanto a área da medicina. Não é? E depois que ele está praticamente saindo dessa área de medicina, o hotel, a clínica, já nessa dubiedade de funções, então vai se transformando no hotel e vira esse grande hotel, né, que acomodou ali Pelé quando veio inaugurar o relógio, que a Hora Norte o homenageou, chamado Nortex Pelé. Pelé desfilou em carro aberto em Garanhuns, recebeu Luiz Gonzaga, que fez um show para os hóspedes, porque vinham para aqui a nata de Recife e do Nordeste inteiro e do Sul também, e Sudeste. O JK, que esteve em Garanhuns, presidente, Juscelino Kubitschek, e vários escritores renomados, famosíssimos, artistas plásticos. E o Francisco Brenan, que deu 2 presentes a Garanhuns, esteve com o doutor Tavares e deu de presente ao doutor Tavares Corrêa um painel gigante que hoje se encontra no mesmo lugar, no refeitório do Hotel Tavares Corrêa. Está lá o presente de Francisco Brenan, assinado por ele, no refeitório. E servia de fundo, de pano de fundo para as fotos das celebridades. Outro presente que Francisco Brenan dá a Garanhuns nessa vinda foi o mosaico do obelisco da Praça João Pessoa, que era a Praça Sérgio Loreto. Depois vira João Pessoa, em frente à CDL. Está lá também assinado FB Francisco Brenan. Então, o doutor Tavares Corrêa foi um divisor, não é? Na economia nossa, porque através da sua clínica, do seu hotel, ele traz também, sabe quem? O deputado da província que vem se curar de problemas de respiração, chamado doutor, deputado provincial Silvino Guilherme de Barros, apelidado por Barão de Nazaré. Então, esse também veio em essa função. Vejam a importância que tem o doutor Tavares Corrêa. Eu acho que nós poderíamos até fazer muito mais em homenageá-lo. E o seu cordão umbilical segue hoje as mãos do seu, não sei se bisneto ou tataraneto, deve ser bisneto, Paulinho Tavares Corrêa. Bom, deixa eu registrar da companheira Márcia Flora do Lions, que deu boa noite para a gente. Seja muito bem-vinda. Temos também Cleiton Machado, que deu boa noite. E também Rosângela Vergete, que é a coordenadora do concurso Miss Plus Size Garanhuns, e também está nos prestigiando. E até onde eu sei, ela está se clonando, porque tem uma outra live que ela estava assistindo nesse mesmo horário. Que bom, muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui nesse adentrar da história de Garanhuns, né? A atual sede da prefeitura, ou melhor, a atual sede da Secretaria de Turismo, ela fica num prédio histórico, que é o Centro Cultural, né? Conta um pouquinho da história do Centro Cultural. O nosso Centro de Cultura, hoje conhecido como Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante, que está vivenciando uma data muito importante, que é o aniversário da Estação Ferroviária do Brasil e também a Semana do Patrimônio Cultural. Nós estamos em pleno andamento até o dia 24, se eu não me engano, com essa semana, a 14ª Semana do Patrimônio Cultural, que intitula-se Estações Ferroviárias, Fatos, História, não é? E tem um outro cognome, um outro ponto. Por que eu digo isso? Porque tudo começa com a Estação Ferroviária de Garanhuns. Uma estação que foi inaugurada em 1887, né? A Estação Ferroviária de Garanhuns, ela vem
ajudar no escoamento da nossa produção cultural, né, na época, e vem contribuir também para trazer grandes empresários com interesse em Garanhuns, para evitar as viagens de 3, 4 dias, né? Ou até mais, a cavalo, que era dessa forma. E de trem, a viagem durava 10 horas. E essa estação ferroviária ela faz parte do segundo ramal ferroviário do Brasil, que a primeira foi Rio de Janeiro, depois foi Pernambuco, com Recife, depois ligando com Cabo, o Cabo com o Palmares, Palmares com Angelim, chegou a Angelim, de Angelim veio aqui para Garanhuns e até o São Francisco, na Bahia. Mas quis o destino que ficasse no final em Garanhuns. Então, essa estrutura toda do Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcante, ela é a mesma estrutura inglesa da Great Western dos irmãos ingleses. Então, é a mesma estrutura. Todas as características encontram-se lá. Tem um fato muito, muito importante da estação ferroviária, que hoje é o nosso centro cultural. É que, para fiscalizar a estação ferroviária de Garanhuns, Dom Pedro II, isso mesmo, Dom Pedro II, esse que está aí na tela da Globo, ele, não vindo a Garanhuns, ele mesmo fiscalizar, ele manda o seu genro, o Conde Deu, a vir fiscalizar a estação ferroviária de Garanhuns. E o Conde Deu vem a Garanhuns em 1888, um ano depois da inauguração. O Conde Deu é um príncipe francês que casou com a filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, que libertou os escravos. Curioso é que a princesa Isabel dá de presente a Garanhuns um relógio para ser afixado na estação ferroviária. Eu hoje estou igual o Sherlock Holmes, outros detetives com a lupinha procurando onde está esse relógio, né, da estação ferroviária. O Conde Deu também, ele é responsável por algumas batalhas vencidas pelo Brasil e também ele é o responsável pela Universidade de Libras, não é? Que a mãe da Amanda conhece bem, professora, né, estudante dessa área da língua brasileira de sinais. Como ele era meio surdo, Garanhuns também tem uma das primeiras escolas de surdos, talvez do Nordeste, Garanhuns, não é? Depois da vinda do Conde Deu. Mas um dos filhos de Conde Deu com a princesa Isabel era totalmente surdo. E o Dom Pedro II, para auxiliá-los, cria a Escola de Surdos no Rio de Janeiro, que hoje nós conhecemos, né, como uma das maiores universidades dessa área. Né? Mas para cá, o Luiz Souto Dourado, tendo como vice-prefeito Humberto Moraes, a qual eu defendo a cadeira dele na Academia de Letras de Garanhuns, tem a ideia de transformar a estação ferroviária num centro de cultura. Então, o Centro de Cultura ganha o nome de Alfredo Leite Cavalcante, um historiador de Garanhuns, e a sala, e ganha uma sala de teatro. Temos também um lugar onde sempre foi um local de tomar chá, que depois virou um barzinho chamado Vagão. Ali em cima, a elite de Garanhuns ficava esperando o trem, porque o trem vinha beirando, de forma que quem estava naquela sacada lá em cima do vagão conseguia enxergar o trem que vinha da Avenida Caruaru. Ficava ali tomando chazinho da tarde. Até hoje, lá no Hotel Tavares Corrêa, nós temos o chá da tarde. Até hoje,
nós temos o encontro Brasil-Estados Unidos, que se reúne para o chá da tarde. E Ivo Amaral, numa de suas gestões, resolve homenagear Luiz Souto Dourado. Numa reforma do Centro Cultural e numa reforma da sala de teatro, ele resolve homenagear aquele que teve a grande ideia de transformar essa antiga estação ferroviária num centro de cultura. Então, vira Sala de Teatro Luiz Souto Dourado. Bom dizer que nessa estação de trem nós tivemos a chegada do corpo de Júlio Brasileiro, que foi assassinado, veio de segunda classe. Na primeira classe vieram grandes autoridades renomadas do governo do Estado, e veio também batalhões para Garanhuns. E tivemos um fato curioso, que poucas cidades do Brasil tiveram um vagão de luxo. E Garanhuns tinha um vagão de luxo. Tanto eram as elites do Brasil que vinham para cá se hospedar no Tavares Correias e em outros hotéis. E existia um capote chamado guarda-pó. E o guarda-pó do vagão de luxo, que era um sobretudo grandão que ia do pescoço aos pés. Porque imaginem vocês uma estrada de ferro de Recife para Garanhuns, toda de barro, com o vento soprando aquele barro. Que estado você chegaria em Garanhuns? E esse vagão de luxo, os capotes, os guarda-pó era de cetim, puro cetim. Imagine naquela época, eles engalonados com aquele cetim no vagão de luxo. Quando chegava em Garanhuns, tinha o servidor que ia lá, tirava o capote, né, que estava poeira toda, e colocava ali no cabide. Então, alguns dos fatos curiosos aqui da nossa estação ferroviária, que atualmente, ao mexer numa cratera que abriu por conta de chuvas em Garanhuns, se encontra a rotunda. A rotunda, que é uma placa circular enorme de ferro, de puro aço, que era utilizado para rodar a máquina do trem. A máquina do trem descarrilhava, que ela estava com destino a Bom Conselho, por exemplo, a Caetés, entrava e ficava em cima dessa rotunda, e a rotunda girava essa máquina para ela ir lá na frente e voltar de ré, pegar o vagão de novo. Essa rotunda foi encontrada recentemente. É um fato curioso e atual da nossa estação ferroviária hoje, nosso centro de cultura. Rose Vergete está elogiando a forma que você está abordando a belíssima história de Garanhuns. Muito obrigado. Também informou que Pernambuco está entre os 12 no concurso de beleza, que ela está também se dividindo, né, entre a nossa live e o concurso. Que bom, parabéns, parabéns. E vou aproveitar também para registrar a presença da jornalista Alcione, que da Paraíba está nos vendo. Que coisa boa. Um abraço aí na Paraíba, Alcione. Bom, Garanhuns é rico em cultura e história. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Tem até uma tela aqui de um artista de Garanhuns, aqui aos fundos, né? E, no caso... Quem é esse artista? Esse é o Jader? Jader Cisneiro? Isso. Ok. Pronto. Assim como ele, né, Garanhuns tem uma história muito grande de artistas, de cultura. E assim, na tua opinião, quem é que você considera o ícone da história de Garanhuns? Você fala da história e a cultura, não é isso? Isso. Olha, é muito difícil eu entender, ao menos, algum ícone que possa fazer uma representação coletiva. Eu fragmentaria. Vou dar um exemplo. Um dos ícones de alcance internacional na cultura, na literatura, vejo que é uma ramificação, é o Luiz Jardim,
que chegou a desenhar para Manuel Bandeira, não teve contos escritos e ganhado prêmios internacionais. Isso foi feito também com relação a Luzilá, e com relação a escritora, não lembro o nome dela, que escreveu A Menina que Falava com as Coisas, Luzinete Laporte. Mas por que eu digo que eu encontrar um ícone na coletividade é difícil? Porque ele representa, Luiz Jardim, ou artes plásticas com relação à pintura ou à literatura. Mas Garanhuns ela é muito rica culturalmente. Não é? Se você for para a questão do cultura popular, aí eu já vou para um Gonzaga de Garanhuns, que hoje é patrimônio vivo do estado de Pernambuco e acabou de ganhar um título honoris. Honoris causa. Não, não é o honoris causa. É um outro termo. O honoris causa, quem ganhou agora foi o Nildo Almeida, em Caruaru. Não é honoris causa, mas é um título, acho que é mais... Porque o honoris causa, se eu não me engano, é um título, acho que maior. Bom, então, no Reisado, o Gonzaga de Garanhuns é um dos mais procurados como contista, como produtor, como incentivador, porque Garanhuns hoje é um dos redutos do Nordeste que mais reisados tem em uma cidade. Aí a gente vai para o Cordel, temos o Sandoval Ferreira, a gente vai para o Forró, tem o Dominguinhos. Então, como eu poderia trazer o ícone da cultura, um Luiz Jardim, e avaliar junto com o Dominguinhos? Não posso. Então, não tenho como trazer um ícone da cultura, mas porque nós temos várias personalidades. O Dominguinhos, Valdec de Garanhuns no boneco, na cultura popular. Hoje, grande professor de universidade, está em São Paulo. Grande escritor de livros dentro da área cultural. Tem uma outra pessoa que eu não posso deixar de falar, que é Janete Costa. Sim. Como eu posso encontrar um ícone apenas? Janete Costa ainda hoje é a menina dos olhos, das artes plásticas. Já foi homenageada até no FIG, né? Assim como o Mestre Gonzaga. Da cena pernambucana e da cena do Nordeste do Brasil. Do Brasil. E outros que me fazem na memória, né? Aí temos Socorro Gueiros, Sueli Medeiros, enfim, eu não poderia. Na questão do historiador, é a mesma pegada que eu trago. Eu não tenho como achar um ícone. Não, porque aí me diriam, mas e Alfredo Leite Cavalcante? Quase todos nós bebemos na fonte de Alfredo Leite Cavalcante. Porque Alfredo Leite Cavalcante, ele adentrou aos cartórios, aos porões dos cartórios. Então, ele trouxe fatos muito relevantes. Então, a gente quer beber lá na fonte de Alfredo Leite Cavalcante, mas Alfredo Cavalcante traz a história que está escrita nos cartórios, mas não traz a parte José de Oliveira Dias, que traz a parte da arqueologia de Garanhuns. Quem escreveu sobre arqueologia? Quem agora fez uma pequena pegada na arqueologia foi o professor Guedes, no livro da geografia. Ele tem vários livros. Hoje é o meu presidente da Academia de Letras de Garanhuns. Quem escreveu sobre cangaço em Garanhuns? Antônio Vilela, Júnior Almeida, que é irmão de Roberto Almeida, mas o Vilela é de uma profundidade tamanha, trazendo revelações inéditas. Não é? Então, não tem como eu trazer um historiador. Alberto Rego. Alberto Rego traz o livro Aldeões de Garanhuns, que adentra a elite, traz a história e até a árvore genealógica da elite de Garanhuns.
Ali aquela rua Doutor José Mariano, que era a antiga estrada para o Recife, antes mesmo foi Rua do Recife, estrada, enfim, ele traz com uma profundidade tamanha que os demais historiadores não trazem. Ou seja, se você montar um mosaico, que é o que eu faço como memorialista, no meu livro Garanhuns na Linha do Tempo, aí você consegue entender Garanhuns. Não bebendo só numa fonte. Para você entender o todo de Garanhuns, você precisa visitar essas pessoas. Natanael Vasconcelos, que traz a parte da política com relação à gestão municipal. O Cláudio Gonçalves, que traz a parte da hecatombe de Garanhuns. Outros escritores renomados que trazem a parte das famílias brasileiras. Então, nós somos tão ricos de cultura, de literatos, de artistas, que não há como, ao menos a minha pessoa, tentar tirar alguém que diga, não, esse representa os historiadores ou representa a cultura. Eu acho que todos são passíveis de nos representar e todos juntos são exatamente este ícone de como buscar construir a história e a cultura de um lugar. Bom, pelo adiantado da hora, vamos para a última pergunta, porque a conversa está tão boa que a gente já está em 1 hora de conversa. Opa. Na sua opinião, Valdir, existe algum ponto histórico pouco visitado ou meio que escanteado aqui em Garanhuns? Existe. Qual seria? Existe. Antes de eu citar os pontos, tem várias situações. Uns por conta da violência que cresceu, então a prefeitura teria que ter uma despesa diferenciada, isso prejudica um pouco alguns pontos. Vou citar agora um deles. É o Alto do Columinho, que é o antigo São Cristóvão. Ali era chamado Cruzeiro. Foi encontrado um cruzeiro no meio do mato, as pessoas começaram a rezar para esse cruzeiro, depois houve aí a colocação da estátua de São Cristóvão, houve as procissões, que ainda hoje existem, e o ponto de lá você consegue uns 200 graus, conseguindo ver Garanhuns em 200 graus, mais de 180 graus, numa visão belíssima. E tem lá uma via sacra muito bonita, construída, colocada lá por Pierão, que era o Pierão da Rádio Difusora, junto com seu irmão que foi baterista, não lembro o nome dele agora, me perdoe. E tem lá a cruz e tem toda a via sacra. E eu sou condutor de turismo, muitas vezes evitamos de subir ali por causa de assaltos. Então, ficou um pouco que a margem, né? Ficou marginalizado. Um outro ponto. Eu observei, Valdir, que o Cristo, arrancaram o dedo do Cristo. Do qual? Do Magrano ou do São Cristóvão? Do São Cristóvão, que você está mencionando. Arrancaram o dedo do Cristo. Assim, que pena, lamentável. Então, que fica ali onde tem o nosso tratamento de água com pés, enfim. Agora tem um ponto que ele é muito esquecido, muito, e eu adoro esse ponto, e ele tem muita história. No centenário de Garanhuns, na gestão de Ivan Amaral, se homenageou a independência. E nós temos um ponto turístico que é uma das... O Columinho está numa colina de Garanhuns, que é a colina do Columinho. E o outro é a colina Ipiranga. A colina Ipiranga, no alto da Boa Vista, que o pessoal costuma brincar. O que é que o cego tem? O que é que Garanhuns tem que o cego não tem? A Boa Vista. Popularmente, a gente brincava disso, né? Hoje não é mais necessariamente nessa ordem, né? O fato de uma pessoa ser cega não quer dizer que ela não enxergue, né? Ela enxerga de forma diferente. Mas ali tem uma visão de pontos turísticos muito importantes de Garanhuns, o Diocesano Centenário, Santa Sofia Centenário, a Catedral, o Cristo do Magano, né? Se enxerga muitas coisas, né? Enfim, e a geografia, né, desse planalto. E lá
é uma homenagem à independência que linka com a São Sebastião. Então, quem vai ao Monumento do Ipiranga também vai a São Sebastião, que foi o santo que teria nos livrado da varíola de duas pestes que tivemos na época. Tanto é que, quando foi inaugurada a igreja de São Sebastião, foi inaugurada pela metade, porque subiram ali no alto, fizeram uma promessa que construiriam uma igreja se livrar. Houve uma pausa da varíola, mas o povo não construiu a igreja, voltou a doença, aí o povo vai e constrói pela metade, inaugura a igreja de São Sebastião. Então, esse ponto, ele é esquecido, ele não é citado, não está no roteiro turístico de Garanhuns. E foi apelidado de o pirulito pelos americanos, que chamavam Lollipop. Os americanos, quando chegaram a Garanhuns para construir o 15 de novembro e dar aula, diziam no final de semana: vamos visitar o Lollipop. Quer dizer, eles diziam tudo em inglês, claro, né? O Lollipop. E aí passaram a perguntar o que danado é Lollipop. E Lollipop tanto quanto esquecidos, né? Outros que não estão esquecidos, mas têm dificuldade de logística, que é o Espaço Cultural Luiz Jardim. Como não tem onde parar ônibus e turismo, a gente sofre por não poder contar a história de Garanhuns na obra ai, meu Deus, esqueci o nome do autor. Não é Renato Pantaleão. Esqueci o nome dele. Que construiu um alto relevo aquele espaço cultural Luiz Jardim, toda a história de Garanhuns, não é? Infelizmente. Mais ou menos por aí. Bom, a internet oscilou um pouquinho aí, mas você conseguiu dar esse recadinho final. Deixa eu aproveitar, informar aqui, Josinete falou salve a live, ela ficará salva, depois ficará lá no feed, dentro do Instagram. Então, quem quiser rever, compartilhar, curtir, isso vai ficar disponível. Aproveitar mais uma vez para parabenizar a vocês, historiadores, memorialistas, fotógrafos, e também parabenizar quem vai completar ano nesta semana, né? Que nós temos o educador Álvaro de Ângeles, que até foi secretário de Educação em Sauá, né? Que é amanhã. Assim como amanhã também temos uma artesã de Garanhuns e também faz uns docinhos personalizados maravilhosos, que é Lívia Herculano, do Mimos Dali. Temos também no dia 26, Paulo Fernando, que é blogueiro e já foi presidente da Blog PE, hoje em dia faz parte da diretoria. Que quem não sabe, né, a Blog é a Associação dos Blogueiros de Pernambuco, na qual eu também faço parte. E o que eu brinco dizendo que é meu irmão gêmeo de pais diferentes, né, porque nós temos a mesma data, que é o radialista Eduardo Peixoto. Tem um recadinho aqui para você. Alguém que está dizendo que está no Recife e está mandando um abraço para você, Valdir. Só Muito não estou obrigado. enxergando quem é. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. GC Paiva. GC Paiva, grande músico, não é? Aqui de Garanhuns, se eu não me engano, é um músico, é um poeta, é uma figura realmente também muito especial. Pronto, eu vou pedir para você dar suas considerações finais e agradeço a todos pela presença, né? Presença, olha, Amanda, entre aspas, virtual. Sim, eu fecho aqui, primeiramente agradecendo o convite recebido pela sua pessoa, e tem um contributo também muito importante, jornalisticamente falando, aqui para Garanhuns, e tem um contributo também muito importante na valorização das plus size, né? Isso é muito bom que se diga, e terminar a minha fala também citando alguns fotógrafos que eu não poderia deixar de citar aqui, a partir do Valdemir Pessoa Cavalcante,
que é fotógrafo, foi fotógrafo na minha infância, 94 anos de idade, vivo, lúcido, ali na Praça João Pessoa. O Quati, que é do tempo do Lambi Lambi, que foi talvez o primeiro fotógrafo do cinema Veneza de Garanhuns. O Marcilon, que é filho do Espiridião, também fotógrafo, que nos deixou. Aí vem o Robson Ferreira, aí vem o Davi Melo, a Nininha, né? A mãe do O Helder Valber Carvalho, também, né? do tempo do monóculo, quem? Valber van der Linden. Valber Vanderlinde, exatamente. Então não poderia deixar, né, passar também despercebido. É seu Benedito, que é o pai, já falecido, pai também do Robson, e o Robson também Araújo, que temos aqui, e tantos outros que estão aí, eu não estou citando porque não lembro todos, que são jornalistas e historiadores também, através de suas lentes. Então, parabéns a vocês, a cada um internauta, muito obrigado. Espero ter dado realmente um contributo a vocês a contento. E me coloco sempre a mandar à sua disposição de qualquer um que queira beber na fonte da nossa memória. Muito obrigada por dividir um pouquinho dos seus conhecimentos, como até alguém mencionou, né, que você é uma enciclopédia. E agradeço a todos por estarem ouvindo e participando conosco. Beijo no coração de vocês todos e vai ficar salvo, viu? Tchau!